Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho mais uma mensagem, tá, de Jesus. Nessa que é a melhor coisa, né, que é a melhor série, a série Jesus, tá? Que a gente pode falar de tudo, né, de política, de futebol, entendeu? Mas nada se compara a falar de Jesus Cristo, né? A falar de Jesus, da palavra de Deus, falar de Deus. E antes de nós iniciarmos, né, essa mensagem, né, que o Senhor nos deu no dia de hoje, vamos orar, tá? Vamos falar com o Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Que teu o poder, teu reino e tua é a glória, para todos sempre. Amém. Bom, a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá na primeira carta de Paulo a Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 1. Um texto muito conhecido, né? Que muitas pessoas devem conhecer. Que está escrito assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, como eu sou de Cristo, tá? Dependendo da sua versão, na tua Bíblia, tá? Bom, essa mensagem aqui, né, é até de um capítulo que eu acabei de ler, tá? Esse que eu tô lendo a palavra de Deus, né? Todo dia eu tento ler. A gente com trabalho, né, o tempo corrido é complicado, mas a gente não pode ficar sem ler a palavra de Deus, né, nosso guia diário, nosso guia de vida. Mas tem dia, né, quem trabalha é complicado, tem criança, né, fica meio mais difícil de ler a Bíblia, mas que a gente não pode deixar de ler a Bíblia. Quem é aposentado no trabalho, né, fica em casa, aí consegue ler todo dia tranquilo. Eu não consigo, mas nós como cristãos temos que ler a Bíblia todo dia, tá? E eu tava lendo a Bíblia, eu comecei lá desde Gênesis e tô nesse capítulo aqui, capítulo 11, eu já li ele todo, né? E vou pro 12, tá? Que é o outro, né? O outro capítulo depois desse. E essa mensagem aqui, né, é o apóstolo Paulo, ele falando que aquele povo, né, aquela pessoa lá da igreja de Corinto, né? Essa é a primeira carta que ele fez para a igreja de Corinto. Ele aqui ensinou, no capítulo 10, né, ele veio falando sobre a idolatria, sobre não atentar a Cristo, né, fazer as coisas contra a Cristo. E nesse capítulo 11, ele terminou nesse capítulo 11, o texto que ele começou lá do capítulo 10. E esse aqui, ele veio falando, assim, meus imitadores, como eu também sou de Cristo, porque ali, essa parte aqui, ele falando da liberdade, a caridade cristã. Porque muitas pessoas falam aí, cristão não pode nada, né? A gente pode até tudo. Mas como o apóstolo Paulo falou aqui, no versículo 3, todas as coisas são lícitas. A gente pode. Mas nem todas as coisas não convém fazer, nós como cristãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos edifica, né? Agradece a Deus, louvar, porque a palavra do Senhor fala que tudo que nós vamos fazer, tem que fazer para louvar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Não é qualquer coisa, a gente pode tudo, a gente somos libertos. Quem não pode é as pessoas do mundo. Quem não consegue, muitas pessoas falam, eu paro de fumar, cadê? A hora que eu quiser eu paro de beber. Tá preso, sendo escravo das coisas do mundo. Cego, não consegue, tem muitos que até tenta, mas não consegue, faz em clínica de reabilitação. Agora nós não. Nós fomos libertos do mal, libertos dessas coisas erradas. Se a gente quiser, a gente pode tudo. Eles não podem, não conseguem sair. É a mesma coisa que aquelas pessoas que estão no tráfico, ouviram coisa errada. Depois que eles saem, é uma luta. Muitos morrem quando vai sair.
Então eles não são libertos, eles estão presos às coisas do mundo, presos à escravidão. Agora nós não. A gente não faz porque não agrada a Deus, não vai nos agradar, não vai louvar, porque a palavra só fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então nós temos que fazer tudo com a igreja somos nós, o Espírito Santo habita dentro da gente. Então nós não podemos fazer nada contra a Deus. E o Paulo ele estava falando isso para essa igreja porque muitos israelitas ali estavam fazendo as coisas erradas. Muitos cristãos, igual até hoje, tem muitos cristãos aí que brincam de ser cristão. A palavra só fala que a mesma água não pode jorrar, água amarga, entendeu? Água doce e água salgada, não tem como. A mesma fonte não tem como sair dois tipos de água. Nós não temos, não pode adorar dois deuses, não tem como. Ou é de Deus ou é do mundo, ou é de Baal ou é de Jesus. Tem que saber qual é o Deus de verdade. Nós não podemos ficar em cima do mundo e adorar dois deuses, não. Ou você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus. Então, quem é filho de Deus, amigo de Deus, serve ao Senhor Jesus Cristo, tem que fazer as coisas de Cristo, as coisas certas. Então, é o que o apóstolo Paulo queria passar para essa igreja. Entendeu? Que temos que fazer as coisas de Deus, as coisas certas. Quando Paulo falou nesse versículo 1 do capítulo 11, sejam meus imitadores, quer ser totalmente imitadores dele, mas não só dele, de Cristo, fazer as coisas certas, as coisas de Cristo. Não fazer igual algumas coisas, igual os israelitas faziam, que era fazer culto para Deus e fazer culto para Satanás. Andei idolatrando, igual muitos aí idolatra jogadores, idolatra imagem, idolatra cantores, adora tantas coisas, e próprio Jesus, a pessoa fica dentro da igreja parada, não adora, não louva ao Senhor. Entendeu? Mas quando tá dando alguma coisa, uma música do mundo aí, a pessoa dança e tudo. E tem muitos cristãos que é assim. Que se diz cristão, né? Porque o verdadeiro cristão só canta, só sai coisa de bênção da boca, só sai coisa boa, coisa de Deus da boca. E o corpo só faz, para isso, para fazer as coisas de Deus. O nosso corpo é de Deus. Entendeu? Nós fomos formados para adorar um Deus, um só Senhor. Entendeu? Ter uma só fé, fé em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo ele tinha. E ele só falava disso, de Cristo, de Jesus. Depois que ele teve um encontro com Deus, encontro com Jesus, ele não queria mais saber de mais nada, fazer as coisas aí do mundo. Ele só teve os olhos para Deus, fez coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, a obra de Deus. É o que nós temos que fazer. Entendeu? O apóstolo Paulo ele não quer que a pessoa imite ele, porque a gente não tem que imitar homem. Que o homem é falha, é pecador. Ele botou ele como exemplo, porque ele era um homem de Deus, um homem cristão, um servo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos sim, espelhar, tem pessoas, né? Poxa, aquela pessoa prega muito boa, né? A gente pode, mas Deus quer nos usar do nosso jeito, a gente pode, caramba, aquele cantor canta muito bem, poxa, entendeu? Mas nós temos que ter o nosso foco em Cristo, ser espelho de Cristo. Deus falou que nós somos espelho, a imagem dele, ele criou. Entendeu? Até os passarinhos, louva ao Senhor. Nós vamos, quando vir um arrebatamento, vamos louvar o Senhor Jesus Cristo lá em cima, a Deus lá em cima. Entendeu? Não tem como a boca sair bênção e amaldiçoar, não. Cristão é só bênção, sai coisa para abençoar o irmão. Para ter bênção tem que dar bênção, abençoar. A palavra só fala que nós vamos dar coisas às vezes sem precisar de volta. É abençoando que se recebe. É uma coisa boa, coisa de Deus. Deus não amaldiçoou ninguém. Quem amaldiçoa é Satanás, igual usou a esposa de Jó. Falou usou ela para Jó pecar, mas Jó não pecou. A mulher de Jó, né, como tu não sabe, falou, amaldiçoa esse teu Deus aí morre. Viu que ele estava mal, acamado, já estava sofrendo, mas ele não. Ele se Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque o diabo tinha tirado tudo dele.
Mas ele não. Sabia que Deus não tira, Deus dá coisa boa, coisa nova. O diabo ele tira, o diabo ele é ladrão, ele só sabe, é um salteador, só sabe roubar. Ele não dá nada. O diabo ele pode até dar com a mão, mas vai roubar da outra. Vai tirando aos pouquinhos. Vai em parte, parecendo que está abençoando, mas está amaldiçoando. Nada do diabo ele é bom. Ele é enganoso, parece bom. Paulo só fala que é caminho para o homem, esse caminho do diabo aí, do demônio. Caminho errado, esse caminho lá que parece ser bom, mas não é. É o caminho de morte. Agora o caminho de vida é Jesus Cristo. O caminho da vida eterna, da salvação eterna é Jesus Cristo. Agora aquele que está fazendo as coisas de errado, o caminho dele é condenação eterna, é o largo de fogo. É junto com os demônios, que não tem anjo, é demônio. Lá no céu não. No céu tem anjo, que adora o Senhor Jesus Cristo 24 horas, direto, todo dia, a Deus, falando santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo é o Senhor. Fala, entendeu? Fica falando, santo é o Senhor, santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória. Oh, aleluia. É o que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso a gente tem que deixar de fazer algumas coisas de errado. Quem faz? Igual muitos cristãos aí diz cristão. Entendeu? Nós temos que, igual Mateus 6,33 fala, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é a sua justiça. E o mais, Deus acrescentará.